Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no Frontcast. Vocês já nos conhecem, sou Vitor Hugo e esse é o Edgar de Manioto. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Frontcast Cinema. Isso aí, hoje a gente vai falar de um filme que é excelente, maravilhoso, um filme letão, né, lá do leste europeu. Para quem não conhece onde é a Letônia, a gente vai falar daqui a pouco. O filme ele trata sobre, ele se ambienta na Primeira Guerra Mundial e na Guerra de Independência da Letônia, né? A Letônia ela tem um contexto ali que o Edgar vai explicar para a gente. Então esse filme é de 2019, não teve o lançamento no cinema do brasileiro, mas ele está aí disponível na Amazon Prime Video e no YouTube, e também no YouTube de forma paralela, né? Se vocês me entendem. Bom, então agora a gente vai falar sobre o contexto histórico da Letônia, né, que é um contexto bem interessante a ser estudado, e vai nos dizer muito sobre o contexto geopolítico de hoje lá no leste europeu, inclusive em relação à guerra da Ucrânia. Mas o Edgar vai passar para a gente, né, Edgar, toda essa parte histórica. Então vamos lá, Vitor, vamos falar um pouquinho, né, gente, sobre a história da Letônia. Primeiro, assim, vamos ver a Letônia, né, onde ela fica, né? A Letônia, ela fica numa região conhecida como Bálticos, que também é uma região que muda historicamente. Hoje, os países bálticos são considerados a Lituânia, a Estônia e a Letônia, mas em determinado momento a Finlândia já foi considerada um país báltico. Fica ali no Mar do Báltico, uma região fria, né? É um mar que fica congelado durante um tempo, Uhum. e são três estados pequenos que fazem fronteira com um dos maiores impérios, né, com o maior país do mundo, e que sempre foi um dos maiores impérios do mundo, e um império Uhum. expansionista, que sempre foi, como todo império, expansionista, né? A Rússia sempre se expandiu para além das suas, seja para a Ásia, ou seja ali para a Uhum. região do Báltico, sempre teve a questão da expansão e muitas guerras ali naquela região. Tá? A Letônia atualmente ela tem cerca de 41 mil quilômetros quadrados, a população de 1.884.000 pessoas. Dessa população, 62% apenas são letãos. Os 27% é russo e o restante são de outras etnias. E para saber, e para a gente ver como que o país tem a população letã da Letônia é, pouco mais que 60%, é justamente a gente entender a história deste país, né, a história desta região. Então, quais são as primeiras referências, né, da Letônia historicamente, né? Porque até então ali era habitado por povos que não dominavam a escrita. Então, quais são as primeiras referências que a gente tem? Com as cruzadas, tá? E aí você pode falar assim, mas as cruzadas na Terra Santa, né? Jerusalém, Síria, tá longe. Uhum. Na verdade, houve três cruzadas. Uma da Terra Santa, que é a mais conhecida de todas, né? Que a gente estuda na escola, né? A ocupação de Jerusalém, né, etc. Mas existe uma outra cruzada, que é a da Península Ibérica, que, pela gente estudar a formação do Estado português, a gente conhece, tá? Que é a reconquista da Uhum. Península Ibérica. Uhum. E uma terceira, menos conhecida, principalmente aqui no Brasil, por nós, foram as cruzadas contra os povos pagãos eslavos da região do norte ali da região que hoje são os Bálticos, a Polônia, os Leste Bálticos, europeu. né? Aquela região ali. Então, a Riga, que é a capital da Letônia, entra na história em 1201, a partir do momento que ela é fundada pela Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. É uma ordem menos conhecida, né? A gente conhece mais a Ordem dos Cavaleiros Templários, mas é uma ordem que tinha o mesmo propósito, né? Assegurar, né, e difundir e conquistar terras para os cristãos, né? E aqui, no caso, não enfrentando os muçulmanos, mas enfrentando os povos, né, pagãos desta região, né? A Lituânia foi o primeiro país ali dessa região a se tornar cristão, e depois houve a expansão em direção às terras que hoje são da Estônia e da Letônia. Bom, e durante
essa conquista leva a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, como o nome já diz, era formada principalmente por germânicos, por alemães. Isso vai ser muito importante na história de toda a Letônia, porque até a Primeira Guerra Mundial, que é o período que nós vamos ver no filme, a classe dirigente da Letônia sempre foi alemã. Então, veja, a história deles começa na época do feudalismo. Então, os senhores feudais eram sempre alemães, enquanto o povo, os servos, eram letões. Então, os letões, mesmo dentro do seu próprio país, sempre tinham uma elite, né, que não era letã, que comandava o país e comandou até a época do filme e um pouco mais, né, porque durante a guerra entre a Rússia e a Guerra Civil Russa, a elite letônia tinha uma cavalaria própria que unida aos exércitos brancos, formada por tropas alemães que resolveram ficar para segurar a Letônia como um protetorado alemão ali. Mas vamos voltar lá atrás. Houve um período chamado Guerras do Norte, que contrapôs a Suécia contra o Império Russo. Na época, pessoal, que é dessas guerras entre 1558 e 1621, a Suécia era uma potência dentro da Europa, uma potência militar. Inclusive, nós vamos voltar futuramente a falar dessas guerras aqui no canal, que elas são muito interessantes e pouco conhecidas. Então, houve 3 guerras entre a Suécia e o Império Russo. Uma entre 1558 e 1583, outra entre 1655 e 1666, e uma entre 1700 e 1721. Nesta última, 1721, pelo acordo de paz assinado entre a Rússia e a Suécia, os suecos abandonam, porque eles tinham conquistado a Letônia, eles abandonam a Letônia e deixam elas com os russos. Inclusive, o período de dominação sueca é um período lembrado, né, na Letônia como um período de muita riqueza, porque os suecos acabaram investindo muito na Letônia. Então, eles não eram vistos, digamos assim, como aquele conquistador que vem só para retirar, né? Eles eram vivos como conquistadores, assim, digamos assim, benéficos, né? Aí, então, em 1721, a Rússia ocupa a Letônia. Os russos só vão sair em 1918, pouco depois do filme, pouco ali no momento do filme, tá? Agora, só um adendo, né? O Império Russo, ele tinha uma característica, né, que depois o Império Soviético também fazia algo semelhante. Eles pegavam esses lugares recém-conquistados, colocavam ali a sua população, né, população eslava de origem russa, né, para que aqueles povos, as gerações seguintes se identificassem com a terra, porém, como russos. Então, eles fizeram isso com os países bálticos, né, Letônia, aí a gente está falando da Letônia, fizeram isso com a Ucrânia, que a gente tem lá todo um contexto que quem está acompanhando aí alguns vídeos nossos já viu o que a gente fala sobre isso. A própria Crimeia, né, que eles pegaram, se não me engano, os tártaros, né, e colocaram lá os tártaros para ocupar, para que qualquer sentimento de independência e separatismo seja sufocado meio que naturalmente pelas pessoas que ali vivem, né? Como você falou, 60% são de origem letã, porém os outros, não sei se são todos os 40%, acho que não, né? Não, cerca de 30% é russo, os outros 10% são outras etnias. Então, esses 30% de origem russa, né? Ou russos, ou de origem russa, eles se identificam como russos, né? Possivelmente, porque isso é o que tem acontecido lá. Por quê? Porque os russos nunca deixam eles, entre aspas, assim, para trás, né? Tem sempre uma conexão entre os russos e esses povos que estão lá nesses países que já foram ocupados, né? Tanto que na questão da Crimeia, na questão até do Donbás lá, a justificativa uma das justificativas que os russos usam é que ali é a autodeterminação dos povos, pelo fato de ali ter o povo que se identifica como russo, né? E não ucraniano, vamos dizer assim. Eles teriam o direito, dentro da legislação internacional, a ter sua própria terra. Isso aí é uma discussão que a gente vai falar outra hora, mas é bom para entender esse contexto aí de independência da Letônia.
No Cazaquistão também tem muito russo lá. Da última, salvo engano, o último estatística que eu vi, parece que existem cerca de 20 a 27 milhões de russos habitando os países da antiga União Soviética, as outras 14 repúblicas, né? Haja visto o medo que essas repúblicas têm inclusive países também que faziam parte do Pacto de Varsóvia, que esses países têm Bulgária, etc., tem dos russos, né? Não, tem uma minoria ali, vamos pegar aquele pedacinho, tem outra minoria ali, vamos pegar aquele pedacinho, né? Então é por isso mesmo. E é interessante que a Letônia, ela era um lugar muito rico nesse período que nós vamos ver aí do filme. Por quê? A capital da Letônia, Riga, já aí no século XIX, ela era a terceira cidade industrial da Rússia. E a gente sabe que a Rússia é um país que demorou muito para se industrializar, que no século XIX ainda tinha Sérvia, o último país da Europa a acabar com o sistema feudal, né? Mas, assim, ela produzia era a terceira cidade industrial e era a cidade russa onde você tinha a questão muito mais da metalurgia e da química. E 92% da população letã era alfabetizada no século XIX, que é muito superior, por exemplo, aqui no Brasil, que eu acho que não dá nem 9%, nessa mesma época no Brasil. Né? Era muito superior aqui a nossa aqui. E aí, no século XIX, começa um processo que nós vamos ver depois, olha, que o Vitor foi comentar o filme, vai ser muito importante, do início do surgimento do nacionalismo letão. E vai surgir como? Com o romantismo e os estudos de folclore. É exatamente o que a gente via aqui no Brasil também com o José de Alencar, né, escrevendo os livros como o Guarani, o Birajara, o Iracema, retomando, e os irmãos Grimm na Alemanha, a questão de você pegar as histórias populares e criar toda a questão pegar as histórias oral, né, e transformar isso numa cultura escrita, reforçando os laços de nação. Porque, apesar dos letões serem alfabetizados, a cultura, digamos assim, escrita, era a cultura do invasor alemão, era a cultura da elite alemã. Mas aí existe um movimento folclorista letão que começa a passar aquela cultura popular, aqueles contos, aquela cultura popular letã, para a escrita, para surgir uma literatura genuinamente letã. Inclusive, no período soviético, muitos desses escritores, que ali do final do século XIX, começo do século XX, inclusive o autor do filme, que depois o Vitor vai falar quem é para vocês, vai falar um pouquinho sobre a obra literária que inspirou o filme, vão ser perseguidos, porque os letãos vão valorizar muito essa questão da cultura escrita, a partir desse movimento folclorista e romântico do final do século XIX, que existiam em vários países ocidentais, inclusive no nosso. Tá? Aí, só para a gente chegar ali no filme, para o Vitor começar a falar do filme, em 1905 tem a Revolução Russa. Nesse período, até os letães são convidados a participar da Duma, e aí eles conseguem mandar representantes que não são germânicos, mas que são letões mesmo. E ali nasce, apesar da Duma logo ser fechada, e eles perderem essa representação, nasce a ideia de, olha, nós podemos ter mais do que... Porque até então, todos os movimentos na Letônia, eles só queriam mais, assim, liberdade dentro... Mas eles nem pensavam na ideia de separar da Rússia. Mas a partir de 1905, eles começam a pensar nessa ideia de separar da Rússia. Pode ver, né, que tudo começa com o czar, né, mandando agredir pessoas que estavam ali querendo só pão, né? Ali ele deu o golpe que vai destruir a Rússia, né? Até os movimentos nacionalistas em várias dessas repúblicas vão surgir justamente naquele momento. E quando a gente chega aí, então, ao filme, né? A gente chega ao período do filme, 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, e no caminho para invadir a Rússia está a Letônia, que era habitada e governada por uma elite de origem alemã. Inclusive, por isso que depois o povo letão vai lutar também contra essa elite, porque vai identificar eles como esses inimigos alemães que atacaram, mas também vão depois identificar os russos como inimigo. Né? Por isso que está tudo junto aí, a Primeira Guerra Mundial com a independência
da Letônia, com a primeira independência delas, né? Eles consideram a primeira independência, que depois vai ter uma segunda e depois da queda da União Soviética. E Vitor, quer falar um pouco sobre o filme, então? Bom, sobre o filme, né, ele é baseado, né, no livro, né, do Alexander Greens, né, não é o mesmo dos irmãos Green. Ele se chama Blizzard of Souls, né, Tempestade das Almas. Ele conta as histórias, a experiência do próprio autor, né, nesse contexto aí de Primeira Guerra e Guerra de Independência da Letônia, né. Ele foi um best-seller, né, foi bem aclamado, não à toa que ele foi escolhido pelos letões para poder ter a sua representação aí cinematográfica, né. Só uma coisa que vale a gente falar, os três países os três países bálticos, mais a Finlândia, a Ucrânia, todos esses países que um dia foram parte ou tiveram disputas com o Império Russo e o Império Soviético, eles têm filmes, né, em que eles representam tanto o perigo a leste quanto o perigo a oeste. Tanto o perigo alemão na Primeira e Segunda Guerra, quanto o perigo russo ou soviético também no mesmo período. Primeira, Segunda Guerra, Revolução Russa. Então, é interessante a gente citar essa questão política do cinema, né? Assim como a gente comenta às vezes que o cinema norte-americano ele é político, né? Por trazer os valores norte-americanos, trazê-los como vencedores, como uma máquina de guerra imbatível. No leste europeu, nos países especificamente onde houveram esses embates, né? Nos últimos 200 anos, pelo menos, com os russos e com a Europa Central, você tem filmes também políticos nesse sentido, de mostrar para a população que eles estão, a todo momento, né, à beira de um ataque de ambos os lados. Né? Não um ataque, mas às vezes porque ali são planícies, né, uma grande planície ali, a Ucrânia, essa região dos Bálticos, eles são historicamente locais de passagem, nós já falamos disso em outros vídeos, locais de passagem de tropas, tanto leste-oeste quanto oeste-leste. Tanto dos russos em direção à Europa Central, quanto dos europeus centrais em direção à Rússia. Tivemos Napoleão, tivemos a Alemanha na Primeira Guerra, tivemos a Alemanha na Segunda Guerra, tivemos o Império Soviético vindo, né, a expansão soviética, né, do socialismo. Então, esses países, eles sempre estão ali no meio de dois gigantes. Né? Então, eles têm essa questão de mostrar no cinema para o seu povo, para que eles não esqueçam de que eles são vulneráveis, de certa forma, que são países pequenos. Né? Eles têm as suas alianças, os países bálticos, eles fazem parte da OTAN, mas eles têm suas fragilidades, né, de território, suas fragilidades de tamanho de forças armadas, de orçamento de defesa. Né? Não à toa que os países bálticos também estão contribuindo lá financeiramente com a Ucrânia, né, também em equipamentos. E, não oficialmente, com homens também. Bom, então, nesse contexto, né, a gente tem lá o Arthur, né, que é um jovem letão do campo, né? Ele tem um irmão que já faz parte do exército russo, lembrando que nesse contexto do início do filme, a Letônia faz parte do Império Russo, está sendo invadida pela Alemanha. Então, nesse contexto, a fazenda onde ele mora, né, a invasão alemã chega nessa fazenda onde eles moram, né, e é um pequeno spoiler, mas é no início do filme. A mãe do Arthur, ela morre, né, num incidente lá em que um soldado alemão vai atingir o cachorro deles, mas acaba atingindo a mãe dele. Então, ele e o pai, né, eles fogem, né, eles enterram os grãos, enterram o que eles têm de financeiro que não podem carregar, né, e saem em direção ao leste, né, para se encontrar no território ocupado, né, pelos russos, e eles resolvem se alistar do lado dos russos, para combater aí os alemães. A gente vê que no caso do Arthur, né, e do pai, seria uma questão de vingança pessoal, né, talvez uma explicação para o público que na época leu o livro, que agora vê o filme, se sinta mais comovido, né? E no decorrer do filme a gente vai entendendo um pouco como funcionava essa dinâmica, né, de ser um destacamento, um regimento letão dentro do exército do Império Russo. Tem uma cena em que eles estão
Eles têm todo um treinamento, né? Ali a gente vê especificamente táticas da Primeira Guerra sendo ensinadas, e em um certo momento eles vão para o campo de batalha e estão cantando, passando por uma cidade letã, com os cidadãos da Letônia lá, né, acenando para eles, e estão cantando um hino, né, de guerra russo. Porém, um dos colegas começa a cantar um hino nacional, né, de algum cunho nacionalista, não chega a ser o hino nacional deles, porque ainda não eram independentes, mas um hino de cunho nacionalista letão, e prontamente um outro soldado chega e exorta ele, né? Poxa, tá cantando uma música proibida. O cara fala, meio que dá um desdém, né, Edgar? Fala, mas nós somos letões. E continuam a cantar, né? E o Arthur segue naquela. Então ele vai ter o seu batismo de fogo, né, numa invasão lá à trincheira alemã, né? Então ali ele começa a ver os horrores da guerra, né? Ele vê o primeiro combatente sendo morto no campo de batalha, ele aprende, né, sobre as dificuldades da guerra de trincheira, né? O pai dele é um soldado experiente, né? Que quando eles se alistam, o pai dele já demonstra lá que tinha experiência militar, né? Não especifica de qual é o conflito ali, né? Mas provavelmente lutou pelo lado russo em alguma das suas batalhas de conquistas. E o pai dele, né, com experiência, vira o instrutor da tropa e também um atirador de elite ali naquele grupo de combate. Então, inclusive, só fazendo um adendo aí, quando o pai dele vai se alistar, não era para se alistar por causa da idade, né? Aí o cara exato. fala, aí ele mostra o documento e fala, mas eu já combati durante 15 anos pelo Império lá e tal, não fala guerra. Eu achei que era a Guerra da Crimeia, não pode ter sido, né? Porque foi 50 anos antes, mas algumas guerras ali em torno ele se envolveu. E aí o oficial que tá lá fala, não, pode alistar ele, né? Porque apesar da idade, era uma pessoa experiente, né? Experiente. E naquele momento, né, naquele regimento, você tinha poucas pessoas com experiência, né? Então, inclusive ele foi fundamental ali, né, em colocar o pessoal na linha e tudo mais, né? Então, é um filme interessante que o pessoal vai gostar muito, porque não deixa nada a desejar dos filmes do lado de cada da cortina de ferro. E muitas vezes... do lado de cá agora, da cortina de ferro. Verdade. Não, é que eu tô falando pensando num contexto aí ainda soviético, né? A gente está pensando, a gente pensa muito em filme americano. Não, mas Não, os foi efeitos especiais são muito bons. Sim, mas foi uma provocação proposital, pensando do lado de cada cortina de ferro, porque justamente por conta da Guerra Fria, nós não tivemos muito acesso ao cinema do leste europeu, né? Só depois da queda do muro que muitos filmes vieram para cá, né? E depois do advento da internet aí se popularizando, que quem teve a curiosidade buscou filmes daquela região, né? Então, continua sendo assim meio que obscuro aqui para os brasileiros esse cinema, que é um cinema que é muito rico, né? Que tem superproduções de diversos estilos, né? E que no Brasil, a gente consome muita coisa da onde? França, muitos filmes franceses, alemães e da Grã-Bretanha. É o máximo que a gente, né? Talvez espanhóis, né? Pedro Eu lembro assim, Almodóvar, Pedro, Pedro Almodóvar, alguns filmes de suspense espanhóis, né? Mas é o máximo ali. Da Polônia para lá, a gente não tem muita tradição, inclusive dos nossos cinemas, né? De passar essas películas. eu lembro só que nos anos 90 a TV Cultura passava os contos de fadas russos, né? Passava as versões russas dos contos de fadas, assim, os longa-metragens russos de contos de fada. Legal. Agora imagina, então, num contexto pós-Guerra Fria, né? Se isso acontece aí antes da Guerra Fria, alguém ia lá bater na porta da TV Cultura, falar, meu, o que está acontecendo aí? Vamos conversar. O que essa Rapunzel comunista está fazendo aí? Porque está dando espaço para a cultura comunista e não para a cultura ocidental, né? Na verdade era isso, né? O que a gente tinha que aprender era a cultura ocidental. É o contexto que a gente tinha na época. Mas então, você falou só rapidinho, desculpa te cortar, das trincheiras, assim, eu vi, assim, eu gostei muito de, assim, de como da estética do filme, né? Falando assim, da estética, de como eles reconstruíram as trincheiras, as batalhas. Eu acho que nisso
não fica nada a dever do que a gente vê aí no filme, no cinema norte-americano. Sim. Tá? Das cenas de batalha, tem inclusive a primeira cena do filme começa com uma batalha na floresta, né? Tem aquela coisa que é muito tipo de filme americano também, né? Começa assim na frente e depois vai voltando tudo contando a história, né? Uhum. E a primeira cena que você vê a batalha também não fica nada a dever filme americano, porque eu vejo que às vezes as pessoas têm muita resistência de assistir esses filmes, falam assim, vai ser aquele filme europeu, lento, né? Estilo daquele filme francês que a gente assiste na faculdade, né? Aquilo, agora, o filme tem 2 horas, parece que tem 22 horas. Não, é um filme bem calcado já nessa tradição hollywoodiana. É um filme que as coisas acontecem mais rápido, com cenas de batalhas bem legais, então pode assistir sem medo. Não é um filme cult, né? É um filme para o grande público. Né? É um filme de guerra para o grande público, que não deixa nada a desejar para os filmes de Hollywood ou do cinema aí britânico, né? De guerra. Então, né, é um filme que é imperdível para os amantes de filmes de guerra. Ele vai abrir os horizontes sobre os outros... Para quem não acompanha, né, os filmes do leste europeu e da Ásia e da América Latina, vai abrir seus horizontes para você entender também que nesses lugares também se fazem filmes de qualidade. Mas pensando ainda no contexto histórico, né, que é talvez o nosso foco principal, essa questão aí como eu falei, né, de ser um povo que está ali entre a Rússia e a Europa Central, né, a gente pode entender hoje, no contexto de hoje, que não mudou muito, né, Edgar? Eles ainda estão sob esse contexto da OTAN e a Rússia, né? Isso. Só voltando um pouquinho na história, assim, o filme acaba ali pelo final da Primeira Guerra Mundial e o início da independência da Letônia, né? A independência da Letônia vai ser reconhecida, de fato, em 1921, pelos russos e pelos ocidentais, e eles vão ter um período de independência até 1940. E aí volta isso que o Victor acabou de falar, que você está dividido entre duas superpotências, que em 1940, o Stalin e o Hitler tinham assinado antes aquele tratado, pacto Ribbentrop-Molotov. Molotov, e o que tinha nesse tratado? Justamente a divisão da região entre os soviéticos e os alemães. Então, quando a Alemanha invade a Polônia, os alemães estão invadindo a Polônia de um lado, mas os soviéticos estão invadindo do outro. E os soviéticos aproveitam também, invadem a Letônia, a Estônia e a Lituânia e conquistam esses 3 países. Então, mais uma vez, esses países estão ali, ó, ameaçados por essas 2 grandes potências, e com o pacto, né, entre os soviéticos e os nazistas, eles foram divididos. No entanto, que nesses países eles têm, principalmente na Polônia, né, tanto o nazismo como o comunismo são proibidos. Né? Você usar o símbolo nazista e usar o símbolo soviético, ambos são proibidos nesses países por causa disso. Né? São os 2 inimigos, né, que eles entram como 2 inimigos. Né? E aí, de 1940 até 1990, a Letônia, a Estônia e a Lituânia estão sob o domínio soviético. Então, e nesse período, há uma grande resistência nesse país, principalmente ligada às bandas de rock e ao neopaganismo. É uma volta do paganismo. Tá? Aí você depois tem o fim da União Soviética, e logo o que esses países fazem? Entre eles a Estônia, pedem para aderirem à OTAN, porque eles viam a OTAN como única chance dos russos não voltarem a conquistar esses países. Eu vejo assim, que eles perceberam que ali a Rússia estava em frangalhos, final do comunismo, todo aquele processo com Boris Yeltsin, mas se eu fosse letão, eu ia imaginar, olha, uma hora não vai daqui 10, 15, 20 anos a Rússia se recupera, eles podem olhar para nós de novo e falar, mas vamos voltar para casa, queridinhos, vamos voltar para casa. Então foram o quê? Para a OTAN. Aí eu vejo que muitas pessoas criticam o expansionismo da OTAN. Se você olhar pelo lado da Rússia, é o expansionismo da OTAN. Se você olhar pelo lado americano, são os americanos alfinetando russos e fazendo expansão. Mas se você olhar pelo olhar desses países, dos lituânios, dos letões, olha, se eu fosse letão, eu ia querer ir para a OTAN também. Eu com certeza ia falar, não, vou lá para a OTAN. Uhum. Né?
Eles, no máximo, vão querer que eu envie alguns soldados para lutar no Afeganistão, no Iraque, às vezes, Uhum, e colocar uma base militar aqui, enquanto os russos podem querer reconquistar o país. Então, e essa é a situação lá hoje, né? A situação é que uhum, hoje eles fazem parte da OTAN, e eles veem isso como uma segurança de que a Rússia não vai fazer a mesma coisa, por exemplo, que está fazendo agora com a Ucrânia, já que 30% da população, que é muito mais do que da Ucrânia, acho que da Ucrânia não dava nem 10% da população ucraniana é russa, 10, 15%. Da Estônia, da Letônia, é 30%. Então, essa minoria russa, em determinado momento, poderia falar, pedir, né, para se uhum, separar um pedaço do país, ou uma intervenção russa para segurar os seus direitos. O que acontece também na Moldóvia, onde você tem ali a Transnistria, que é a parte da Moldóvia habitada pela maioria russa, e que tem tropas russas lá na Transnistria, apesar de ninguém reconhecer como um país independente. Então, uhum, esses países, eles têm mesmo essa questão de ressalvas contra a possível expansão dos russos dentro dos seus territórios, justamente com a desculpa de ir buscar essas minorias, que, como o Vitor disse, os czares faziam isso, mas o regime soviético também fez muito. De, inclusive, a maior parte da população russa que foi para a Estônia não foi durante o regime do czarista, foi durante o regime soviético. uhum. E é interessante a gente falar também que nesses locais, né, acendeu um alerta, né? A invasão da Rússia, ela acende um alerta para todos os países que tiveram esses problemas com os russos, né? Sejam czaristas, sejam soviéticos. A gente teve a Finlândia entrando para a OTAN, a Suécia perdendo a sua, não perdendo, mas deixando de ser neutra, né? Você até fez um vídeo sobre isso, historicamente neutros, deixando de ser, e esses países, eles provavelmente, né, algumas forças nacionalistas estão com o pé atrás com essas populações historicamente russas, né, de etnia russa. Então, isso pode ser já pode estar tendo um problema lá de desconforto, né, e de acusações em relação a essa população, porque eles podem ser até considerados potenciais, né, inimigos do futuro, né? Então, espiões, coisas do tipo, né? Então, é algo que a gente pode observar e lembrar, né, que, novamente, o cinema ele tem representado a realidade, né? O cinema ele não é apenas um entretenimento, como é, por exemplo, os filmes, os desenhos que nossos filhos assistem, né? Que é puro entretenimento. Não, o cinema mundial ele tem um viés político, né? Ele tem mensagens a serem passadas e que são passadas muitas vezes de maneiras muito claras, né? Como é, por exemplo, esse filme que a gente está analisando agora. E para quem nos acompanha aqui no Frontcast, né, nós temos também o nosso quadro sobre quadrinhos, né, e guerra, aqui o de cinema, e também análise de livros literários que falam sobre guerra. Assistam esses outros vídeos também, porque aqui a gente trata dos temas geopolíticos, história da guerra, mas a gente também gosta dessa parte cultural, né, de ver como que a guerra, a história militar, a geopolítica é representada também em outras obras culturais, como Uhum. literatura, histórias em quadrinhos e cinema. Então não deixe de assistir os outros vídeos. E não deixe de dar o like, se inscrever no canal, que ajuda muito a gente, e comentar, mesmo se você não concorda, se você já viu, se você não viu, comenta aí pra gente saber se você está antenado aí no cinema letão. Então é isso, pessoal. Até a próxima, até o próximo vídeo. Até mais, Edgar. Até!